O Retrato de Casamento, da Maggie O'Farrell, livro de 2022, é um romance histórico centrado na figura da Lucrezia de Medici, uma garota que viveu na Itália do século XVII, casou muito jovem e morreu muito jovem. Ela morreu um ano depois de ter se casado, aos 16 anos. Morreu aos 16 anos. E ela morreu, especula-se, de tuberculose na vida real, na realidade, né? Mas mesmo naquele tempo, havia o boato de que ela havia sido assassinada pelo marido, o Duque de Ferrara. E essa história foi recriada literariamente no poema do Robert Browning, um poema de 1842, Minha Última Duquesa, que é um poema que se utiliza da técnica do monólogo dramático. O Browning era craque em escrever nessa técnica. O poema é narrado sob o ponto de vista do marido do Duque, que está recebendo um representante de sua futura esposa depois que a Lucrécia morreu. Então ele casou com a Lucrécia, ela morreu e ele vai se casar novamente, vai receber um representante dessa família, né, para fazer as negociatas do casamento. E aí ele vai mostrar o retrato de casamento da Lucrécia, a esposa anterior dele, vai dizer que no retrato ela era mais viva do que na realidade, ele prefere o retrato. E é interessante que esse narrador do poema é um narrador não confiável, e ele se entrega, né? A gente percebe aí que esse cara pode ter sido um pouco cruel aí com essa esposa, pode ser que ele não gostasse aí tanto da assertividade ou da liberdade dela, enfim. Tá. Esse é o poema, e a Maggie O'Farrell então vai se apropriar dessa história real e desse poema para contar essa história sob o ponto de vista da Lucrécia, né? Poema narrado sob o ponto de vista do Duque. Vamos então narrar o romance em terceira pessoa, mas seguindo o ponto de vista da Lucrécia. O romance começa quando a Lucrécia tem 16 anos, já está casada e percebe, sente, tem uma intuição de que será assassinada pelo marido. E aí o romance volta para trás, nós acompanhamos a vida da família dela, criança, até esse ponto em que ela tem esse sentimento, não, vou ser assassinada por esse cara. É interessante que a Maggie, ela vai deixando pistas do poema do Browning pelo romance, de forma que a gente pode ler esse livro como uma leitura do poema do Browning e uma tentativa de resolver esse mistério do poema, né? Quem é esse personagem do Duque, o que realmente aconteceu com essa duquesa. O que eu acho interessante dos livros da Maggie é que ela coloca elementos na história que terão ressonância ao longo do livro. Por exemplo, quando é muito criança, a Lucrécia vê uma tigresa que havia sido aí comprada pelo pai dela, enfim, ele tinha um pequeno zoológico em casa, um cara muito rico, né? E ela vê essa tigresa, e esse elemento da tigresa vai ser muito importante na história, porque vai representar a situação da própria Lucrécia, né? Um bicho engaiolado, né? Uma menina que vai se casar contra a própria vontade, está presa nesse destino, presa nessa situação, presa no destino que nós já sabemos que ela vai morrer muito jovem, presa também nesse retrato pintado a mando do marido. Segundo as coordenadas do marido, é quase como se ele determinasse quem ela deve ser para o futuro, né? O que vai ficar dela para o futuro, o que vai ficar dela no retrato. Ele determina o que ela vai vestir para esse retrato, as joias que ela vai usar, como que tem que ser a postura dela ao ser pintada, né, como tem que ser essa representação. E ele determina o que vai ficar dela para a história. Então ela está presa até nesse retrato dela. E essa situação tem ressonância na figura da tigresa presa, né, assim, todas as capas do livro tem essa imagem da tigresa, enfim. Outro elemento é que a Lucrécia nesse livro é uma menina muito assertiva, muito rebelde, e ela gosta de pintar. E ela pinta miniaturas, uma pintura em cima da outra na mesma tela. A primeira pintura é uma pintura meio estranha, meio selvagem, meio não própria para uma garota da idade dela ou da classe dela pintar, e ela pinta por cima dessa imagem uma natureza morta, alguma coisa sem graça, assim, que seria apropriado para uma garota dela pintar. Então, pintura em cima de pintura em cima de pintura. Isso é a própria circunstância da história da Lucrécia. Nós temos a história real, nós temos o poema, que é uma pintura em cima de pintura, e nós temos esse romance, que é uma pintura em cima de pintura em cima de pintura, né? Uma leitura desse poema, uma leitura desse fato. E é também uma imagem
da nossa leitura, né? Esse livro vai se abrir para diferentes leituras. Quem é esse duque, quem é essa duquesa, o que aconteceu com ela. Então, é uma imagem para essa relação do leitor com o livro. Eu achei assim, um romance escrito de forma muito elegante, com muita textura, né? Eu acho que as descrições elas são bonitas. É um romance bastante claustrofóbico pela própria situação da personagem, que não consegue fugir, o próprio destino, né? Não consegue fugir da própria situação, a própria condição. Então, um romance bem claustrofóbico, mas achei bonito. Ele vai... Não sei se estou dando um spoiler aqui, tá? Acho que não. Ele vai se diferenciar um pouco da narrativa oficial sobre essa personagem. Vai partir um pouco para uma outra direção. Vai fazer uma outra leitura, vai pintar uma outra pintura em cima dessa figura histórica. Eu achei bastante bonito. E existem pessoas que leram Hamnet, que eu conheço, e que aí não gostaram tanto desse romance como gostaram de Hamnet. Eu não li Hamnet, então não sei comparar. Eu gostei bastante desse livro, tá? Tem uma questão que é a questão que todo romance histórico vai enfrentar, que é a representação da história. Então, todo romance histórico tem que fazer uma escolha entre representar o passado de uma forma, nos elementos que são estranhos para nós, que causam estranheza, que parecem um outro universo, ou então dar ênfase aos elementos que são semelhantes aos nossos. Então, trazer ao passado questões que nós vivemos hoje. A Maggie O'Farrell faz uma escolha, que até pode ser considerada conservadora, de apresentar elementos que teriam ressonância nos tempos de hoje, né? Então ela vai criar uma personagem que é rebelde, que vai tentar, pelo menos intimamente, se rebelar contra esse destino, contra essa prisão da vida dela, e isso vai encontrar ressonância nos dias de hoje, né? Então a Maggie escolhe o caminho da semelhança e deixa de lado o elemento da estranheza, daquilo que não se encaixa nos tempos de hoje, né? Todo romance histórico tem, então, uma perda, né? Você tem que escolher o que você vai perder. Então, todo romance histórico, ele vem trazer o fantasma da escolha que o autor não fez. E esse é o problema desse livro. Eu acho que tem esse fantasma dessa estranheza de um tempo que não é o nosso. Por mais que você tente encontrar semelhanças, por mais que você tente contar uma história que vai encontrar ressonância, não é o nosso tempo, é muito diferente do nosso tempo. A garota que viveu nesse tempo real, ela não teria a assertividade que uma garota que vive hoje tem, de conhecer sua condição nesses termos. Então, o que paira sobre esse romance é o fantasma da escolha que a autora não fez. E isso até pode ser considerado uma pintura, embaixo da pintura, para ficar nessa imagem, né, da garota presa na moldura também. Mas é isso. Eu acho que a Maggie O'Farrell, ela consegue fazer um feito muito difícil, que é transitar muito bem entre duas categorias aí, que a gente vai colocar muitas aspas nelas, porque elas são, assim, abstratas, quase artificialmente concebidas, que são as categorias do romance de entretenimento e do romance de ficção literária, né? Ela transita muito bem entre os dois, ela vende muito e ela consegue criar elementos no livro dela que são considerados aí, muitas aspas nessa hora, elementos de ficção literária. Eu não sei se cabe discutir isso aqui, mas eu acho que esses termos de romance de entretenimento, romance de ficção literária, lowbrow, highbrow, é muito fácil falar sobre eles, concebê-los de forma artificial e abstrata como um tipo ideal. Mas na prática, quando você vai encaixar romances nessas categorias, aí você vai ver que, na verdade, entre essas duas categorias é uma verdadeira zona cinzenta e de romances que transitam e possuem elementos de diferentes categorias. E alguns romances conseguem fazer isso muito bem, como é o caso da Maggie. O que quer dizer que leitores que buscam coisas diferentes nos livros vão gostar desse romance. Leitores que buscam entretenimento vão gostar desse romance. E leitores que buscam ficção literária também vão gostar desse romance. E eu acho que quando a gente cria, aí eu tô viajando total aí na maionese,
Quando a gente cria essas categorias abstratas artificiais para conceber literatura, a gente esquece de um elemento da literatura que é fundamental, que é o leitor, né? Não é só o livro, é o leitor. O leitor constrói a leitura, constrói o livro. Então, se a gente está falando de lowbrow, a gente está falando de um leitor também que constrói aquela literatura que a vê como lowbrow. E quem é esse leitor? Quem escolhe? Quem se coloca nessa posição de fazer essa leitura, né? Um dos elementos de uma leitura é o leitor. E o leitor apaixonado, não vou dizer bom leitor, porque isso aí é um conceito difícil, mas o leitor apaixonado, ele faz boas leituras em todo esse espectro. O leitor apaixonado ilumina a literatura, ilumina o livro. E aí, o leitor apaixonado coloca um problema em cima dessa questão de lowbrow e highbrow. Aí, quando o leitor é apaixonado e ilumina a literatura e tira dela aquilo que outros leitores não tão apaixonados não conseguem tirar, aí ele coloca em xeque essas categorias abstratas artificiais de lowbrow e highbrow, e aí você entra no que é difícil, né? Na zona cinzenta. Então é muito mais fácil criar essas categorias quando você não pensa no leitor e quando você pensa de forma muito abstrata, enfim, de forma muito didática. Mas quando você entra no embate corpo a corpo com o livro, né, e com os outros leitores nessa discussão, a coisa fica mais cinzenta, mais difícil. E eu acho que, aí voltando, porque eu tô falando muita abobrinha, né, gente? Não sei porque eu dei essa viajada aqui. Falar abobrinha é, tipo, meu superpoder, né, vocês já sabem. Voltando, então eu acho que a Megan Fair é um desses exemplos, né? Um livro de entretenimento que tem elementos de ficção científica, de ficção literária. Um elemento de ficção literária que tem elementos de entretenimento, né? Um livro com muitas portas de entrada. Leitores diferentes vão entrar por esse livro e tirar alguma coisa dele, né? Bom, é isso. Gostei do livro. Eu gosto muito dessa capa, embora eu acho que a outra capa, se eu achar eu coloco aqui, que é realmente o retrato de casamento com os elementos aí de um tigre, né, com os cortes de um tigre, é uma capa que faz mais sentido na história, mas eu achei bonito esse livro aqui, tá? Deixa eu mostrar. Peguei da biblioteca, acho que eu já mostrei pra vocês, né? Olha essa primeira folha. Que coisa mais linda. Achei bem bonito. Eu tive vontade de comprar esse livro, tá? Porque tive vontade de sublinhar esses trechos que eu achei bonitos, de textura, enfim. Mas é isso, já falei besteira demais aqui. Tchau.